Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a leitura de hoje ela vai ser uma leitura bem especial. Ela vai falar basicamente sobre luz interior, sobre aquilo que a gente carrega dentro da alma e que é tão poderoso, que resolveria todos os nossos problemas se a gente conseguisse acessar. A luz eu entendo como sendo a força da nossa alma, os dons que a gente carrega, toda a sabedoria, tudo isso é luz, é conexão com o divino, com o sagrado. E a leitura de hoje eu pedi para que a espiritualidade pudesse separar as pessoas em 3 grupinhos. E a ideia do vídeo é como acessar e manifestar essa luz, esse poder que está dentro da gente. E fazer com que a gente consiga materializar na nossa vida com essa força, com essa luz, propósito, significado. Sabe, a vida ela é muito mais do que apenas becos e vielas. Ela é uma jornada, ela é uma aventura. Aliás, ela pode ser formada de muitas aventuras, né, de muitas jornadas. Mas isso não é a linha de desejo, de vontade do nosso espírito, daquilo que a gente quer trazer para o mundo, com aquilo que a gente se sente verdadeiramente e profundamente conectado. Então essa leitura é para a gente conseguir acessar essa luz e manifestar aquilo que a gente quer de verdade. E essa música no fundo ela não é à toa. Ela é uma oração cantada a Afrodite que basicamente fala sobre abandonar o passado e se tornar dourado novamente, radiante. Então vamos lá, pessoal. Grupinho número 1, grupinho número 2 e grupinho número 3. Boa sorte. Lembrando que é uma leitura que é coletiva, ela não vai se tratar o tempo todo sobre você, mas ela vai trazer com toda certeza alguma informação, alguma coisa valiosa. Basta você se conectar, se você se conectar mais de um, tudo bem. Ouça e veja aquilo que lhe pertence. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos começar? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui então com o grupinho número 1, que se conectou com a pedra verde. Vamos então perguntar ao tarô essa luz que há dentro de você. Como você acessa, como você utiliza ela para co-criar a sua realidade, que é o objetivo da nossa leitura. Peça a espiritualidade para que seja revelado a carta, o tema central desse grupo. E que tragam as mensagens também. Eu sinto a sua luz. É uma luz meio focada. É como se muita sombra te cercasse. Você está se sentindo acuado. As pessoas que estão nesse grupo aqui já saibam. Carta do coração. Vocês estão concentrando a energia de vocês no coração. Justamente porque é aquilo que está mantendo a luz de vocês acesa. Eu sinto como se tivesse uma grande sombra ao redor de vocês. E aí vocês canalizam toda a energia que vocês têm pro coração, para se manterem bem saudáveis. Aqui me fala que há também saudade no caminho de vocês.
A luz de vocês está se apagando, está enfraquecendo porque vocês têm saudade. Saudade de pessoas, de situações, de contextos. Vocês estão tristes. E o sentimento de base que levou vocês a essa realidade que vocês vivem é uma tristeza que nasce de uma saudade, de coisas que se foram. Carta do Sol. Aqui fala que aquilo que estava no passado era algo que te nutria muito, porque o Sol está relacionado tanto com a questão de você ter um chão, de você ter algo ao que se sustentar, mas é também de onde você tira a sua força, a sua estabilidade, é como você se mantém em pé. E se você está concentrando a energia no coração e sente saudade do chão, isso é complicado. Aqui são pessoas que perderam alguém para a morte, ou que a vida levou embora, e está tendo dificuldade de encontrar pessoas, ou contextos, ou cenários que sejam e que sirvam como sol, que dê tanto estabilidade, mas também que dê nutrição, que dê esperança, que dê sonhos, que ative e faça circular essa energia que está concentrada no coração para o resto. Aqui eu acho que vocês se enganaram em um ponto. Vocês estão com medo de gastar a energia de vocês porque vocês estão com dificuldade em gerar isso. Agora eu tô começando a entender. Os chakras de vocês, né? A gente tem alguns chakras no nosso corpo e cada chakra está ligado a emoções, a sentimentos. Enfim, a gente tem muitos significados para os chakras, mas basicamente eles são centros de energias. Quando a gente focaliza em um chakra, em um ponto específico do nosso corpo, é porque alguma coisa está errado, desequilibrou, desbalanceou, e aí a gente tenta guardar e reservar energia naquilo que a gente mais tem medo de perder. E, ó, de novo, a coisa do perder, da saudade. E o chakra cardíaco de vocês é um chakra que vocês gostam muito de usar. E como vocês estão se sentindo com saudade, tristes, a energia ela não circula, é difícil até de renovar quando você dorme. Então vocês vão se sentindo mais cansados e mais apagados com o tempo. E a reação instintiva de vocês é concentrar a energia no chakra cardíaco, nos sentimentos, no passado. De alguma forma que você sente saudade de alguém, isso te leva a tristeza muito grande. E aí vocês perderam o chão quando perderam essa pessoa. Aqui eu posso estar falando com pessoas que perderam empregos, por exemplo, que eram a razão da vida delas. Ou perderam uma posição que dava sentido para a vida dessas pessoas. E aí tudo que sobra é muito pouco para vocês. E aí vocês se desequilibram. E aí vocês perderam o chão de vocês, aí o medo bate. Eu acho que vocês nem sentem o medo. Aqui eu sinto que esse fogo dessa lareira, que representa o coração da casa, afugenta as trevas de vocês. E vocês talvez nem percebam as trevas ao redor de vocês. Porque essa luz, ela é confortante, né? Essa imagem aqui, ela mostra um pouco de conforto aqui. Talvez alguns aqui, eu acho que para a grande maioria não, mas para alguns aqui nem sabem direito por que estão se sentindo meio deprimidos para baixo. Essa energia aqui da casa, do coração, da lareira, afasta muita coisa ruim da mente. Mas só que aí, por afastar da mente, vocês não sabem o porquê que o sentimento às vezes de vocês, o sentimento às vezes flutua tanto. Por essa questão. Então aqui estou conversando com pessoas que a luz delas depende muito de reencontrar um novo chão, um novo solo, de reencontrar um porto seguro.
Uma leitura profunda, uma leitura que provavelmente são pessoas aqui que não são muito jovens, são pessoas que já perderam, né? Já viveram o suficiente para perder o sentimento da perda e da saudade. Mas a espiritualidade, fica no vídeo porque a espiritualidade tem algo importante para te dizer. Me mostre as raízes dessa árvore, dessas pessoas. É impossível elas não terem um solo, é impossível elas não terem no que se sustentar e no que retirar a sua nutrição. Me mostre aquilo que precisa ser destacado a essas pessoas. Elas precisam achar aquilo que elas já têm. Aqui é encontrar algo que já tem. Aqui tem um solo que você não está percebendo, que você não está se nutrindo dele. Você está focado no passado, na saudade de alguém. Me mostre as cartas que representam, ou a carta que representa a raiz dessas pessoas. Me diga, me dê características desse solo. O que essa pessoa precisa ter em mente para poder fazer com que cresça a quantidade de energia que ela gera e redistribuir isso para os outros chakras, que volte a brilhar. Interessante. Essa carta aqui para mim representa muito as 3 fases da vida. Aqui na bruxaria verde a gente fala muito sobre as fases da deusa, né? Então a donzela, a mãe, a anciã, as fases da mulher. Então para mim aqui a gente está falando muito de você entender que a vida ela é recheada por números 3. Jovem, mãe, anciã. Começo, meio e fim. Você precisa entender que o seu solo, ele não deixou de existir, ele só é uma nova fase. Basicamente é isso. Aqui não tem segredo, mas é que você tá tão emocionalmente confuso e preso nisso, sentindo uma saudade tão grande que algo tão simples para você não... É como se você não acessasse esse conhecimento. Na sua mente você não entende isso. Porque a dor da saudade é como se fosse um barulho muito grande. E aí você não consegue utilizar a razão para resolver a sua situação. Aqui me mostra que você passou por um período de transição. Então você tinha algo e você transicionou para a falta de algo. E você não conseguiu se adaptar a esse novo solo. Só que isso faz parte da vida. Temos aqui 3 árvores representando as 3 fases da deusa, as 3 fases que a gente vai passar na nossa vida. Seremos jovens, depois seremos adultos e depois seremos anciãos. E a sabedoria dessa carta diz que o seu solo, ele mudou, ele transicionou, porque faz parte da vida mudar. Como você está muito confuso e essa parte aqui ela é muito importante para sua leitura, eu vou ampliar com o tarô. Esse oráculo aqui ele traz mais informações gerais e com o tarô eu consigo aprofundar. Me mostra o que está acontecendo com essa pessoa. Preciso entender que contexto geral que reúne esse grupo para poder clarificar essa mente e entender que esses conceitos que eu passei, apesar de serem tão simples, eles não estão sendo aplicados na prática, eles não estão sendo compreendidos. Então aqui, pessoal, vocês precisam organizar a mente, vocês têm que entender que vocês não vão voltar ao passado. Tá vendo? Ó, 5 de copas. Vocês se perderam. Que eu até coloquei uma música que é da Florence and the Machine que fala sobre um rei que perdeu o filho na guerra, mas ele ganhou a guerra. E o que sobra, né? Mesmo com uma vitória, quando você conquista o inimigo, mas perde a pessoa mais importante da sua vida, que era o filho daquele rei. O que sobra? Nada, né?
Só que essa canção ela fala justamente sobre você afastar o divino de você por conta da dor, de você não conseguir lidar, porque essa carta aqui ela mostra 5 copas, né? 5 taças. As 3 caíram, mas 2 ficaram de pé. Não importa qual líquido esteja dentro daquelas 2 taças que se mantiveram em pé. Essa mulher aqui, ela vai lamentar e chorar sempre pelas 3 derramadas. E ela não consegue ter paz de espírito por conta disso, porque ela perdeu algo que era muito valioso para ela. Mesmo tendo 2 coisas de pé importantes, as 3 que caíram, para ela já é o fim do mundo. Então vocês têm uma dor emocional muito grande que precisa ser tratada. Essa dor ela precisa ser ressignificada e amadurecer. Isso aqui se resolve com amadurecimento, com reflexão, com muita sabedoria e com muita resiliência. Entender que novos significados a gente consegue criar, a gente consegue agregar novas coisas à nossa vida. Então, quando algo cai, quando algo se perde, a gente consegue preencher aquilo. Isso é difícil. E acho que é aqui que você se enrosca, você não consegue preencher, você não consegue se adaptar com essa vida nova que apareceu. Então aqui, exatamente, a carta do Papa. Aqui você não caiu à toa nesse vídeo, você precisava realmente de uma ajuda espiritual. Aqui acho difícil um psicólogo sozinho te ajudar, porque ouvir psicólogos, psiquiatras, a ciência em si, ela é muito racional. E por ser muito racional, e por você estar com o racional confuso, é difícil de te curar com apenas esse tipo de conhecimento, porque ele é essencialmente racional. E se o seu racional está confuso, a pessoa tem que ser muito boa para conseguir, sabe, realinhar seus pensamentos, engrenar. Isso depende de profissionais que são muito competentes, que têm muita experiência. E se traz aqui a carta do Papa, é porque é mais fácil de resolver o seu problema com a ajuda da espiritualidade do que com a ajuda da ciência, porque carece de bons profissionais. E é mais fácil curar o emocional através da espiritualidade, porque o emocional a gente representa pelo elemento água. O elemento água está relacionado com a mediunidade, com o mundo espiritual. Então, se fosse uma carta aqui que tivesse caído, né, com naipe de espadas e o elemento ar, me traria a ideia de que seria muito mais fácil atacar o seu problema racionalmente do que emocionalmente. Só que cai uma carta que fala da conexão com o divino. O Papa também é responsável por passar conhecimentos. Então, muitos dos conhecimentos que vêm de religião, que vêm da espiritualidade de modo geral, vão surtir muito efeito. Não que você não deva tentar com psicólogos ou com psiquiatras, entendo o que está sendo dito, não é isso. Aqui é como solucionar, resolver o seu problema de um modo mais fácil. Aqui diz que com educação, né, com a conexão com o divino, com o sagrado, seja um caminho mais curto e tranquilo do que de outra forma, porque o seu problema ele é muito emocional. E o seu racional está confuso, porque o seu emocional está te desequilibrando completamente, te desestabilizando. Então, sua mente está confusa, você não consegue organizar seus pensamentos, eu tô confuso, então eu te sinto muito confuso. E para alguém da ciência te resolver, precisa ser alguém que você não vai, assim, encontrar na esquina. Não vai ser um psicólogo, um psiquiatra que vai ser, sabe, qualquer um recém-formado que vai resolver o seu problema. O seu problema, ele é muito intrincado, ele é muito profundo, e para acessar isso requer pessoas bem capacitadas. Por isso que o espiritual aqui sai como uma boa solução.
E ele termina aqui com 4 de espadas, ou seja, muito aprendizado. Essa carta aqui, ela fala muito sobre introspecção, ela fala sobre você, de certo modo, ela fala de descanso, mas aqui esse descanso aqui, ele é muito como um respiro. Então, a dor é tão grande que você precisa, em algum momento, descansar de sentir essa dor. Entende o que a carta quer dizer? Só que para você conseguir alcançar isso, você vai precisar de aprendizado. Porque um dos grandes segredos por detrás dessa carta aqui é justamente o aprendizado. Porque quando a gente aprende algo, a gente tende a relaxar, a conseguir descansar, a deixar a nossa mente mais calma, mais quieta, mais tranquila e conseguir dormir, por exemplo. Aqui você está precisando de um grande fôlego, você está sofrendo demais. E aí você precisa de alguém que te dê essa sensação de que, olha, o seu problema ele tem solução. Você vai conseguir resolver ele. Mas entenda que tem caminhos que são mais fáceis. E o importante a gente tem aqui também, que é o esclarecimento que a sua dor ela é emocional, que vem de uma saudade, de uma dificuldade de se readaptar à realidade que você está vivendo agora. O seu solo mudou. Então você precisa se readaptar. É isso. Tem uma dor muito grande de uma perda que consegue curar mais fácil com ensinamentos religiosos da espiritualidade. E você precisa de um descanso aqui, você precisa aprender, você precisa entender como é a vida agora diferente, para encher ela com coisas novas. Vamos continuar aqui com a Cruz Celta. Temos bastante informação já aqui, viu? Bastante coisa para trabalhar, bastante coisa para refletir. Me mostre o que há no passado para entender o presente. O que a gente pode extrair de informação, de onde essa pessoa está vindo. Carta da lavanda. Você vinha de um lugar onde você era feliz, né? Onde você tinha amor, você tinha... Eu sinto que para alguns aqui se divide. Para alguns é amor, é família, é relacionamento, mas para outros aqui é carreira, é posição, era status. Para uns você perdeu um status muito grande, que você dava muito valor. Para outros foram pessoas que foram perdidas na vida. E você vem desse lugar e aí você tem essa falta. Isso acabou com você. Isso fez com que a sua luz interior ela se apagasse. Me mostre o que está nos galhos e na folha, aquilo que se conecta com o divino. Carta da camomila. Momento de você ter esperança, de você se acalmar. Você precisa entender que isso é um processo. Esse processo ele está mais lento e mais longo e mais sofrido porque você está tendo dificuldade de se adaptar, de encontrar novos significados, de entender essas 3 fases da vida que, né, a gente vai passar início, meio e fim, readaptar-se a novos solos, a novos contextos, tudo isso faz parte da vida. E você vai ter que, né, carta da camomila, do aprendizado, relaxar, dar respiro para sua mente, entender bem de onde está vindo essa dor e por que ela dói tanto. Isso vai começar a ajudar a fazer com que comece a cicatrizar essa ferida. Você perdeu algo muito importante, mas essa vida é impossível vir pra cá e não perder coisas importantes. Todos os humanos têm a capacidade de passar por isso e você também tem. Só que
Tem coisas que doem mais do que outras, mas possibilidade, com toda certeza, você tem. Então, não é uma vida sofrida pro resto da vida. Você precisa justamente entender esse momento de transição e procurar a cura. Procurar se restabelecer, voltar a gerar emoção, sentimento, e não guardar tanto isso no coração e transmitir essa energia pro corpo todo. Aqui você tá muito preso no passado, tá muito coração, tá muito sentimental. E outras coisas, né, precisam dessa energia para que você também consiga se curar. Vai praticar um exercício físico, uma meditação, coisas que envolvam a mente também. Então, se envolva, gaste mais energia, que a sensação que eu tenho aqui é de você guardando muita energia dentro de si. Que você tem que estimular essa energia circular no seu corpo. Para até conseguir aliviar um pouco esse sentimento e começar a organizar a mente. E aí na carta do destino a gente tem a carta que basicamente vai falar de você conseguir fortalecer algo, de crescimento, de expansão. Aqui essa carta, ela fala muito sobre intenção. Então eu boto a intenção em algo e eu dou energia para aquilo com meus pensamentos e ações. Então imagine aqui como se tivesse uma semente e aqui tivesse uma pessoa lançando um feitiço para essa semente germinar mais rápido e crescer mais rápido, sair do solo mais rápido. Ela está acelerando o processo aqui com intenção, com força, com ação. É basicamente o significado, a energia que a carta quer trazer para a mesa, de você colocando intenção e crescendo essa intenção para poder resolver o seu problema, porque o seu problema tem solução. Mas ele depende muito de você organizar, né, entender da onde está vindo a dor, entender que você precisa se adaptar, que isso faz parte da vida e que você precisa de ajuda, certo? E essa ajuda ela é mais fácil de ser obtida pelo espiritual do que pela ciência. As duas coisas podem ser usadas? Lógico que pode. Mas aqui a gente está falando de um mental que está confuso. Então, se você for procurar profissionais da saúde, ou amigos, ou pessoas, procure aquelas pessoas que têm mais sabedoria, aquelas pessoas que têm já uma certa experiência, que sabem como a mente humana ela pode se confundir, pegar peças e sentimentos podem estar muito fundos, e esses sentimentos tão fundos acabam contaminando os outros que estão mais na superfície, e isso vira tudo uma grande... Tudo fica contaminado, meio que tingido por aquela cor, por aquele viés, por aquela afirmação que aquela pessoa criou. Isso é difícil de desconstruir e de acessar. Então, a espiritualidade ela funciona muito bem nesses casos. Então, aqui você precisa de ajuda de pessoas que têm uma boa noção de sentimento humano, de consciência, para conseguir te ajudar com palavras, porque o seu mental está muito confuso. A dor é muito grande e aí acaba perturbando seus pensamentos. Bom, pessoal, é isso que eu vejo aqui para vocês. Vocês precisam botar essa cabeça no travesseiro, respirar, refletir, organizar essa mente, viu? E aí você consegue voltar a brilhar, voltar a encontrar significado. Aqui não adianta nem eu tirar mais cartas para tentar encontrar esse significado. Posso tentar tirar aqui uma carta para auxiliar vocês como conselho final, mas aqui vai ser muito você descobrindo o que sobrou depois, né? Carta da chuva. Vocês precisam se reidratar novamente. Então aqui é vocês se enchendo
enchendo a vida de novos significados, de novas pessoas, de novos inícios, né? Vocês precisam dessa chuva refrescante na pele de vocês. Vocês precisam de coisas novas. A vida de vocês está vazia. Tem muito espaço aqui para ser preenchido e é exatamente o que você precisa. Você precisa de coisas novas. Você precisa reiniciar esse ciclo aqui. Se coisas foram perdidas ou se coisas morreram, abre espaço para outras coisas. Então não aceite ficar se lamentando, viu? É uma vida muito triste, a vida da lamentação e da lamúria, né? De ficar chorando sobre o leite derramado dos 5 de copas que você tá preso. É uma dor muito grande, é uma vida muito infeliz, viu? Sai disso quanto antes, tá? Tem uma vida linda esperando por você ali fora. Mas você tem que se permitir curar, permitir deixar ir. Abandonar coisas é muito difícil. Abandonar sentimentos. Tem coisas que não tem solução, infelizmente. E sentimentos, às vezes, quando não tem solução, a gente precisa abandonar eles. Isso é uma coisa muito difícil, porque a gente tem a ideia, a noção de que tudo dá para resolver. Mas tem coisas que não dá. A perda é uma delas. Se você perdeu algo, não tem como trazer de volta aquilo. Não tem como voltar no passado. Então você precisa abandonar, deixar ir. É como soltar uma pedra num rio e o rio levar a pedra embora. É isso que você precisa fazer. E preencher a sua vida com novas coisas, porque há muito espaço aí sobrando. Tá bom? Mas há uma vida linda. Eu sinto que há uma vida linda e te esperando aí fora. O que você precisa fazer é ouvir esses conselhos que eu dei e começar a preencher novamente isso. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês e boa sorte, viu? Olá, boa tarde, grupinho número 2. Vamos começar então a sua leitura. O tema de hoje é como fazer a gente manifestar a nossa luz interior, né? A nossa força. Então vamos tirar aqui a sua carta central, vamos entender o que está acontecendo, por que você caiu nesse vídeo, o que você tem para ouvir, o que você precisa ouvir. Vamos entender aqui o seu contexto, tirar a sua primeira carta, que seja revelada a carta tema, carta do centro. Muitas cartas tentaram sair, mas essa foi a escolhida. Grupinho número 2, acho que você devia ouvir o grupinho número 1 também. Aqui tem pessoas que estão lá, tem coisas para ouvir aqui, e tem pessoas que estão aqui que vão se identificar com o grupinho número 2. Aqui houve uma complementariedade, tá? Aqui basicamente está falando que a luz que você precisa encontrar dentro de si, e aqui você vai utilizar para manifestar as coisas na sua realidade, a sua força interior, ela está dependendo muito de coisas novas. Aqui você precisa muito de novidade, de novos inícios, de um refresh, de um novo start na sua vida. Aqui você precisa encontrar coisas que vão alimentar a sua alma, a sua mente, o seu corpo, trazendo energia e luz. Aqui não é como se você precisasse encontrar quais são os seus dons, os seus talentos, para você voltar a brilhar. Mas aqui é igual o grupinho número 1, falta energia. A energia tem que circular pelo seu corpo. Aqui você está com algum ponto do seu corpo, do seu chakra, né? Alguns dos seus chakras estão estagnados. Porque você está passando por coisas ou passou por coisas que fez com que você diminuísse a circulação da energia no seu corpo. Muito por falta, por perda, que era o que aconteceu no grupinho número 1. E de alguma forma você se complementa com ele. Então você precisa de novos inícios, de novos starts na sua vida,
para que você consiga voltar a ter mais energia, mais disposição, mais brilho. Vamos tirar mais uma carta para a gente complementar. Mas aqui é isso, você precisa de novidade na sua vida. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó, como o tarô se complementa. Viu a carta da menta? Justamente trazendo a questão do refresh. Você precisa preencher sua vida com coisas novas. Se você quer voltar a brilhar, entenda que o passado, aquilo que está atrás, não vai trazer o que você quer encontrar lá na frente. O que você quer depende de um sentimento novo. A carta do pilão. Aqui você quer utilizar experiências do passado, você quer reintegrar, né? Você quer pegar tudo aquilo que você tem e você quer fazer como na imagem do pilão aqui. Você quer pegar o pistilo, o pilão, e quer moer isso e formar uma nova substância a partir de ideias, eventos passados. Mas aqui o seu jogo fala que o que você precisa não está no passado. Você pode utilizar a experiência do passado para te ajudar a não entrar em frias, mas aqui o que você precisa é algo novo. Aqui é uma descoberta, não é uma redescoberta. Você não vai redescobrir a roda, entende? Aqui você vai encontrar um novo significado, um novo objeto, uma nova coisa, que não é redescobrindo o velho, não é trazer uma renovação. Aqui é você trazendo algo novo para sua vida. Algo brilhante, algo novo, algo refrescante. Aqui é eu sinto aqui como se fosse algo completamente novo. É cheiro de novo, é cheiro de coisa nova, sabe? Aqui não é você ressignificando o velho, transformando, não. Aqui é muito você trazendo novidade. Olha como está se complementando com o grupinho número 1, que é a questão da hidratação. Você está precisando disso, desse respiro novo, porque você está com espaço na sua vida. Então, o que está no passado não é suficiente, entende? É como se você tentasse fazer um futuro novo com base no passado, mas só que aí o seu passado é vazio, é lacuna. Você perdeu muitas coisas, coisas que não vão voltar, e aí você quer fazer um novo com o que sobrou, com o que ficou. E aqui tá falando, não, você precisa de novos elementos, novos ingredientes. Aqui você vai fazer uma coisa diferente. Aqui você não vai dar continuidade a algo e nem vai complementar algo e dar continuidade. Não, aqui é completamente novo. Aqui a sua leitura ela é muito clara e muito específica. Você precisa descobrir coisas novas. Então, eu vou encontrar uma nova profissão, eu vou encontrar um relacionamento novo, eu não vou voltar com pessoas, entende? Aqui eu vou fazer uma faculdade nova, por exemplo. Aqui eu vou trocar de casa, às vezes até de cidade aqui. Aqui são coisas muito novas aqui. Tudo que for muito próximo ao seu passado, esquece, tá? Porque aí você vai estar insistindo no sentimento que tá te estagnando, porque o passado tá relacionado com o seu presente no sentido de lacuna, de falta. Você perde algo que tá no passado, diminui o seu brilho, estagna a sua energia, e aí você tá tentando ainda de alguma forma recuperar o que tá no passado, e aí você não consegue porque o que tá perdido tá perdido. E nem se você tentar ressignificar o passado e complementar ele com coisas novas, não vai funcionar. Porque aqui é muito algo novo, olha aqui, ó. Carta da vassoura. Antigamente, as vassouras das bruxas, elas eram feitas com ervas justamente para que você varresse para fora da sua casa energias negativas,
inveja, tudo que é ruim. Aqui você tem que varrer o seu passado para fora da sua casa e a partir dele trazer novos inícios, novos sentimentos, novos pensamentos, novas pessoas. Aqui é completamente um novo início. Qual que é o conselho da espiritualidade? O que está nos galhos e nas folhas dessa árvore? Caldeirão. Aqui tem oportunidade vindo para você, tá? Aqui, se você abrir os seus olhos e o seu coração para o novo, você vai se surpreender com o que pode acontecer. Aqui eu vejo você descobrindo um novo talento, viu? Um talento que é como se ele tivesse, igual nessa imagem aqui, translúcido, invisível. Tenho certeza que você tem um talento aí guardado dentro de você, tá? Que vai vir com um sentimento de descoberta. Talvez você até já tenha tido contato com esse talento, mas é uma coisa assim que quando você reencontrar esse talento, se tocar com ele, a sensação ela vai ser da menta. Ela está exatamente abaixo da carta da menta. Ou seja, vai ser algo muito novo, muito refrescante, muito revigorante. Então aqui você tem talento. Nossa, aliada a carta do caldeirão. Meu Deus. Aqui é você fazendo uma nova fonte de renda aqui. E se não for uma fonte de renda, vai ser por um bom tempo a fonte do seu sustento, do seu bem-estar. Vai te trazer muito lazer, um sentimento muito de estar alimentado, de estar nutrido. Vamos ver que talento é esse para te ajudar. Espiritualidade, vamos ampliar a carta da minhoca. 9 de copas. Esse talento ele está escondido por uma ilusão. 9 de copas ele vai falar muito sobre plenitude, sobre você estar muito feliz, estar emocionalmente satisfeito. Mas aqui ela pode ter no seu aspecto negativo, e o que eu tô sentindo ela tá num aspecto negativo é de ilusão, de véu da ilusão. Por isso que essa carta tá transparente. Agora tá fazendo sentido. Esse cristal ele tá meio transparente. Porque o que você tem, esse talento é... O 5 de paus, ele fala sobre competição e ele fala também sobre gastos de energia. No momento que você estava para descobrir esse talento, muitas coisas estavam rolando na sua vida e isso ficou de lado. Então é uma coisa bem assim... Novamente, aqui me volta muito a carta do pilão e do pistão. Você está muito preso no passado. E aqui é como se você tentasse descobrir aquilo que você quer pelo passado, mas só que você não trabalhou isso no passado porque você gastou sua energia, sua atenção com outras coisas. Então, isso aqui está muito distante do seu passado. Então não adianta nem você voltar para o passado para tentar pegar dicas, porque aqui no passado você gastou sua energia com outra coisa. Por isso que tem tanta essa refrescância, essa coisa do novo. Aqui é realmente uma descoberta de algo novo. E que está coberto por um véu de ilusão. Porque aqui me mostra com esse 9 de copas que você provavelmente meio que se sente realizado com os talentos, com tudo que você já tem. Aqui é como se já fosse, realmente desse essa noção assim de satisfeito. Estou satisfeito com o que eu sei fazer. Eu não preciso de uma nova profissão, de um novo talento. Aqui a ideia é muito isso, de você já estar pleno. Mas lembra que você tem que construir algo novo, né?
abandonar o passado, novos inícios. Aqui você tem que descobrir algo novo. Parece que você já está satisfeito com o que você já tem e já conquistou. Você não está muito afim de descobrir algo novo. Talvez você esteja mais querendo descobrir pessoas novas, experiências novas. Mas aqui tem um talento aqui. Que talvez as pessoas que você procura, o emprego que você quer na sua área, dependa de você descobrir um novo talento que vai te abrir um networking, coisas assim, sabe? E essa torre aqui no fundo do baralho me mostra que você tem que abrir a sua mente mesmo, sabe? Coisas precisam ruir aqui, pensamentos precisam cair por terra e deixar esse talento novo que tá vindo se acender, se despontar da terra. Entende? Aqui você precisa realmente abrir a mente para o novo e entender que o passado não te serve mais. Você precisa de novo, você precisa da chuva, você precisa da refrescância da menta. Você precisa tirar essa ilusão de satisfação de que eu já tenho o suficiente, não quero algo novo, quero continuar o que eu já tenho, que você precisa abandonar esse pensamento, colocar para fora, né? Carta da vassoura aqui. Varrer esse pensamento para fora é descobrir o novo. Aqui a novidade vai trazer o que você quer, né? Que é voltar a brilhar. Porque você está meio apagado, então você precisa fazer a energia, sabe, percorrer o seu corpo. Brilhar, manifestar, rir, saborear. Tudo isso vai vir com um novo, com um fresh. Certo, grupinho número 2, foco no novo, tá? Você precisa de coisas novas na sua vida. É isso que vai te trazer esse brilho novamente, tá? Um beijo no coração de vocês, boa sorte. Olá, boa tarde pessoal, boa tarde grupinho número 3. Vamos então iniciar a sua leitura, O tema de hoje é como fazer a nossa luz interna brilhar, como a gente voltar a ser radiante. E aqui eu já sinto, nossa, eu já sinto uma luz já. Aqui você não caiu nesse vídeo porque você tá apagado. Diferente do grupinho número 1, grupinho número 2, você tá aceso. Aqui eu vejo a sua luz interna, e a sua luz interna ela é forte. Aqui você brilha. Você não caiu aqui porque você tá sem brilho. Entendi. Carta do cogumelo, agora faz sentido. Nossa, parabéns, você tá conseguindo fazer algo que é muito difícil. Você tá reciclando, velho. Você tá reciclando os seus problemas, as suas dores, as suas cicatrizes. Aqui você tá reciclando tudo que deu de errado na sua vida, tudo aquilo que você olhou e viu e falou, cara, isso foi horrível, mas eu passei. Eu tenho tanta dor, ou eu tenho tanta alegria, ou eu tenho tanta tristeza, não importa o sentimento, né? Eu sinto que tem pessoas que passaram por coisas terríveis, mas tem gente aqui que tá vindo uma crescente muito grande. Tem gente muito boa nesse grupo aqui. Aqui eu sinto pessoas que são verdadeiras estrelas no céu, que iluminam, ajudam a iluminar a noite junto do sol e da lua, que serve de navegação para os marinheiros. Aqui tem pessoas que são muito boas, pessoas que têm realmente, que são a carta como a carta da estrela que eu coloquei nessa mesa hoje para ancorar energia. São pessoas que são muito luminosas por natureza e que não estão vindo de um problema, de um passado com problema. Então aqui tem gente que tanto sofreu demais e tem tanta dor
E entendam, gente, dor ou alegria, qualquer sentimento é energia, é emoção. E a gente consegue utilizar essa energia, essa emoção, esse sentimento para criar coisas, tá? Isso alavanca coisas, alavanca ações, isso dá propósitos, faz com que a gente se mexa. Emoções são grandes fontes de energia, são grandes baterias. E aqui mostra que você está vindo de um passado onde você, em muitas vidas, foram pessoas boas, então você está numa crescente, então você tem muita luz e você quer utilizar essa luz para gerar mais luz. Olha que incrível. Mas também tem pessoas que estão vindo de um passado muito doloroso, que tiveram muitos fracassos, muitas derrotas, e que chegam num ponto onde as coisas dão tão errado, ou tudo aquilo que a gente queria tanto que desse certo e dá tão errado que a gente fala, cara, o que eu vou fazer com essa dor? E aí você tá como cogumelo, você tá reciclando essa dor. Então você tá sendo aqui um alquimista, parabéns. Você tá pegando uma dor emocional, algo que estava acabando com a sua raça, que estava te destruindo. E aí você recicla isso de uma forma tão linda, né? Trazendo os nutrientes que estavam ali na terra, né? Toda aquela substância morta que é o que os cogumelos fazem. E dali rebrota a vida, né? Esse cogumelo aqui, ele vai servir de alimento. Bom, pessoal, peço desculpas, meu armazenamento acabou, então provavelmente vai ter um corte seco aí no vídeo, mas enfim, acontece, coisas da vida. Então, como eu tava falando, aqui você tá de parabéns, você tá conseguindo reciclar sentimentos ruins do passado em algo novo, em vida. Então, parabéns. E aqui também tem pessoas que já estão vindo de um passado muito bom, porque são verdadeiras luzes no mundo. São almas muito diferenciadas que vêm de uma crescente muito grande e que querem trazer mais luz. Então aqui não é uma pessoa que tá assim apagada. Aqui você quer ajuda para conseguir aumentar a sua luz. Acho que o grande ponto é isso. É que você não tá apagado, mas você quer brilhar mais. Então aqui você não está no processo de apagamento, você está no processo de iluminação. Olha que lindo. É um prazer te ajudar. Até a bateria da minha luz acabou, pessoal. Então, é sinal de que não estou mentindo, é verdade. No final do vídeo tudo tá acabando já. Mas vamos ver. Pra onde que você quer ir? Agora eu tô curioso. Carta do bastão invertido. Essa carta aqui me fala que você quer conquistar as coisas, só que você não quer receber ajuda para isso. Aqui você está num processo muito autêntico. Ah, entendi. Não é que você não queira receber ajuda, mas aqui vai ser muito importante que você entenda que o seu processo ele é muito autêntico, ele é muito verdadeiro, ele vem de muito profundo da sua alma. Então aqui as pessoas não vão ter muito a agregar, entende? Elas podem te ajudar, te orientar, dar conselhos, achar o que elas pensam, mas você vai ter que entender que a sua caminhada ela vai ser muito solitária, principalmente nesse começo, nesse momento aqui que eu estou vendo. A sua caminhada ela é solitária, porque ela é muito autêntica, ela é muito verdadeira. Então é algo que você deve fazer por você, mas principalmente porque você está fazendo. Então você não está copiando alguém aqui. Aqui você provavelmente está... Se é uma profissão nova, por exemplo, me fala aqui que você quer iniciar algo novo, então você não quer entrar numa profissão, por exemplo, onde você não tenha como trabalhar sozinho. Ou se você for trabalhar com algo que precise de mais pessoas, você vai abrir o seu próprio negócio. Você vai abrir a sua empresa, a sua franquia, você vai criar coisas que também serão possivelmente novas,
ou que você vai iniciar algo completamente novo. Só que muito sozinho te vejo. Aqui muitas possibilidades podem acontecer. Mas a grande questão aqui é que você não vai ter esse suporte, né, desse cajado aqui, porque a sua jornada ela é muito autêntica, é isso que eu consigo te dizer, de te transmitir. O que você vai fazer é muito único, é muito exclusivo. E não tem como pessoas te darem esse suporte e te ajudar, sendo que é algo que você vai fazer que vem da alma. Só você pode fazer, não tem como alguém te ajudar com isso. E você tá para colher isso. A carta aqui do outono me fala muito sobre que tem um alerta. Deixa eu expandir essa carta do outono. Espiritualidade, me mostra que alerta que vocês estão querendo dar aqui. Aqui está dizendo que momentos de escassez virão. Você terá uma grande colheita. Cruzando. 7 de copas. Para alguns aqui, a vida tá dando um esculacho. Porque alguns aqui se tornaram especialistas em ser um cogumelo. Em ter muitos sonhos, começar muitas coisas e essas coisas morrerem. Porque você não continua elas. Você está sempre reciclando. Você começa algo, algo começa a crescer. Então você foi lá, preparou o terreno, plantou as sementes, aguou, cuidou. Quando elas começam a nascer, você fala, eu não quero mais isso, não quero mais essa plantação. Vou lá, mato ela, deixo aqueles nutrientes no solo para que eu plante algo novo a partir deles, e dali brote algo novo. Então, para alguns, a vida está querendo dizer, olha, você vai ter uma nova colheita, e essa colheita ela vai ser farta. Ela vai ser grande, porque tudo até agora para você foi uma promessa de ser grande. A vida, ela promete, prometeu e vai prometer, você vai ter algo grande. Mas para alguns aqui, o que está querendo dizer, para de matar o seu sucesso. A sua colheita, você brilha, você tem luz, você tem força, você tem direcionamento, mas em algum momento você abandona as coisas para morrer, para reciclar e começar novamente. E aí você tá preso nisso. Alguns aqui estão presos. Aqui isso aqui não é, essa mensagem não é para todos, tá? Para alguns, para aqui, falando, siga, vá adiante, vá, não desista. O que tá vindo vai ser grande. Mas para alguns aqui fala, eu já te disse isso antes, mais de uma vez, vai ser grande, mas você deixou morrer por vários motivos. E aí a espiritualidade fala, vamos fertilizar novamente e vai crescer novamente, porque você merece. O que você quer fazer é autêntico, é verdadeiro, é honesto. Mas a espiritualidade está se cansando aqui porque você está precisando levar uma lição. Eles entendem as suas razões, os seus motivos, mas é como se eles estivessem se enchendo o saco, porque você está reciclando demais, você se tornou muito bom nisso. Isso é algo difícil, então você vale muito a pena para a espiritualidade, porque você é uma pessoa que pode descarregar o que for em cima de você. Você consegue... Nossa, eu sinto uma grandeza aqui, eu sinto uma maestria de energia tão grande aqui, que é como se você pegasse tudo e fizesse uma grande alquimia e dali brotasse algo completamente novo, radiante, especial, bonito. E a espiritualidade vê isso e faz assim, ó, aplaude. Ela vê toda a maestria
maestria que você faz com os sentimentos, com as emoções, com os pensamentos e fala: uau, você é potente, você é verdadeiro, você é honesto, você vai até o fim. E aí a espiritualidade acaba tendo muita paciência com você, porque você tem essa maestria. Só que ela quer te ver caminhando sozinho e autenticamente, sim, mas ela quer você caminhando, ela não quer você voltando pra cá. Ela quer que você saia daqui, venha pra cá, e aí você venha pra cá. E colhe o que você tá plantando, o que você tá trabalhando. Mas só que o que acontece? Você morre, volta pro cogumelo, cria algo original, vai pra colheita, e aí de novo, volta pro cogumelo. O grande segredo dessa carta aqui, presta atenção pra essa moça. Olha o rosto dela. Ela tá sonhando, ela tá imaginando. Cada um desses cálices aqui foi algo que ela idealizou muito. Essa carta no positivo é falar de pessoas muito abençoadas. Isso é uma grande maldição também, porque essa carta aqui ela evoca de uma forma muito persistente e rigorosa que a pessoa ela tenha uma sensação assim, uma sabedoria muito grande para poder manter tantas coisas vivas. Coisas tão diferentes e vivas. Nossa, eu tô sentindo um peso no coração, porque eu sinto o peso emocional que é de sustentar tantas coisas ao mesmo tempo. E essa carta ela exige uma grande maestria, uma habilidade muito grande, um jogo de cintura muito grande para manter todos esses sonhos vivos. E aí é onde que alguns de vocês tropeçam. E aí alguns de vocês vão precisar de ajuda. Mas você tem que entender que a sua ajuda é, ok, eu aprendi que eu tenho que manter as coisas dessa forma. Aí vem um professor te ensina, mas ele vai embora, ele te abandona. Ele não vai caminhar com você essa jornada. Ele te ensina, ele entra na sua vida e vaza. Esse é o papel das pessoas na sua caminhada. Elas vão te ensinar a lidar com isso, para que você mantenha todos esses sonhos, os 7... Ai, que energia forte. E 7 é um número muito forte, ele é um número muito pesado, ele é muito potente, é o número da espiritualidade, não é à toa. Um dos números da espiritualidade, né? 7 vezes 7, enfim, 7 é um número muito forte. São pessoas com muita energia aqui. Eu tô até, assim, um pouco travado, porque eu sinto a força e a presença de vocês e eu fico meio, assim, desorientado, porque é muita potência. A espiritualidade vê isso e ela tem muita paciência com vocês por conta disso. Mas aqui você tem que entender que você veio para cultivar muitas coisas e tem que manter essas coisas vivas. Só que você não tá preenchendo esses 7 cálices com 7 coisas. Você tá o tempo todo matando o que tá naquele cálice e usando a sua maestria, o seu grande dom, para que coisas novas brotem. Só que nada tá ficando nos cálices. A espiritualidade tá ficando de saco cheio de você, porque ela tá falando, você tá precisando de uma lição que eu não quero te dar. Você é tão especial, você é tão maravilhoso, eu não gosto de... Não quero ser rude com você. Entenda que eu quero fazer com você, mas você tá me forçando a te dar lições que, por exemplo, uma escassez de recursos que eu não queria fazer. E te obrigar a trabalhar com uma única coisa. E não é isso que eu quero fazer com você. Eu quero que você tenha muitas oportunidades, mas só que você tá me forçando a te dar escassez porque você não faz o que o 2 de paus faz, que é se preparar para a jornada e seguir do 2 pro 3, pro 4, pro 5. Porque olha como maravilhoso o tarô é. Porque o paus, né, as cartas de paus, né, o naipe paus, ele vai falar de uma aventura. E a aventura tem começo, meio e fim. Ela começa no 1 e termina no 10.
No 2, aqui ela tá fazendo as previsões dela, tá juntando os recursos dela. Olha aqui o chão. Isso aqui é como se fosse a carta dizendo, ó, ela tá juntando tudo que ela precisa para levar na viagem dela. Então ela tá levando o paus aqui, que é o que vai pegar fogo, que é aquilo que vai alimentar a paixão, porque o fogo tá relacionado à paixão, a desejo, à vontade. Então, por isso que ela tem esses gravetos, essas lenhas, porque é o que vai manter o coração dela aceso e vivo para a jornada. Aqui a gente tem cartas de tarô, aqui a gente tem um diário de anotação, né? Então essa carta ela fala muito de preparar para atravessar, né, o que esses dois bastões estariam representando aqui como um portal. E ela tá com na mão segurando uma bola, porque é o poder dela, é o desejo dela. E a espiritualidade quer que você atravesse esse portal, que você pegue esse desejo, que você pegue tudo isso que você reuniu, todo esse plano lindo, essa coisa potente, maravilhosa, mas que você não desista, para de deixar a sua colheita morrer. Gente, olha isso aqui. O que eu vou te falar? Isso aqui é a mão da espiritualidade pura, a carta da estrela, a carta da fé, a carta da esperança. A espiritualidade tem muita fé e muita esperança em você. Mas só que tá na hora de você parar de vacilar. E vacilar não de fazer coisas erradas, mas de vacilar no sentido de... Ai, eu tô com medo. Eu acho que eu vou vacilar, acho que eu não vou dar conta. Deixa eu tentar um caminho diferente, um caminho que vai dar mais certo, que eu me sinto mais seguro. Pare de ficar vacilando. Tenha coragem, tenha fé. Você está fazendo algo que perto do que você é capaz aqui, que você já dominou, não é grande coisa. Porque isso aqui é difícil. Ser mestre, ser maestro nisso aqui é muito difícil, cara. Isso aqui é muito difícil. Transformar toda a podridão, tudo que dá de errado em luz, em reciclar, transformar a morte em vida novamente é muito difícil. Isso é algo que a gente pena muito para fazer e a gente não consegue fazer o tempo todo. A gente consegue reciclar coisas específicas, dores e traumas que não são tão grandes. Isso é mais tranquilo, mas você é um maestro nisso. E aí, vou até deixar essa carta aqui, essas três aqui, porque isso aqui é importante. A gente não esquecer. Pare de vacilar. Pare de deixar as coisas... Só pare. Continue, não desista. A espiritualidade tem muito... Vê muito propósito em você, né? Aqui no seu passado, me mostrando a carta. Essa carta aqui, pra mim, ela fala de finais e de recomeços, né? A gente tem aqui 3 árvores. Pra mim é o início, o meio e o fim. E aqui a semente, né? Trazendo a ideia de que tudo começa, tudo tem um começo, mas tudo tem um fim. E o fim, ele começa quando a gente tem justamente essa ideia de que sementes são plantadas. E dali coisas nascem, e aí elas vão gerar outras sementes, aí aquilo que gerou aquela semente, um momento vai morrer, né? Mas só que ela deixou sementes, ela deixou ali, né, um novo recomeço. Então aqui pra mim essa carta ela fala muito disso, sobre perseverar, né? Tanto que um dos significados dela que aqui fala sobre perseverança. Então, aqui você tem uma jornada linda pela frente, muito linda, mas precisa parar de matar a sua própria colheita. E aqui a gente tem a carta da primavera. Na carta da raiz à primavera. Aqui tá falando que para alguns, né? Aqui tem pessoas que têm muita luz. Então vocês meio que
tem gente aqui que talvez esteja perdida, mas eu não sinto muito perdido, sabe? Porque você já fez essas coisas maravilhosas antes em muitas vidas, e aí você tá repetindo nelas. Tá repetindo elas, né? Repetindo essas coisas, essas maravilhas nessa vida novamente. Uma pequena parcela desse grupinho meio que já sabe o que tá fazendo, tá ouvindo, pode estar se emocionando, sentindo é isso, eu vou continuar, mas algum de vocês aqui realmente não teve muitas primaveras na vida, e aí nessa vida tá prometido para ter uma grande primavera, mas fica matando as suas plantações porque não se sente confiante e veio para ter e suprir muitas coisas ao mesmo tempo, que envolve uma maestria muito grande e a espiritualidade está ficando sem saco, porque você é um talento, mas é difícil de lidar. Você é muito inconsistente. Você tem uma habilidade que é muito rara, que é de reciclar coisas, dores, trazer novidade a partir da morte, ou seja, a partir do renascimento. Você renasce cada vez que morre. Então, a espiritualidade ela pode te matar em vida e você renasce. E renasce mais lindo e mais poderoso do que era antes. E ela não quer te matar, no sentido simbólico da palavra, de causar mortes, perdas, para que você rebrote. Só que a espiritualidade sabe que você rebrota, mas só que você rebrota para morrer de novo. Então qual é o sentido de te trazer morte, sendo que você vai revoltar e vai, sabe, fazer com que tudo se transforme em poesia, transforme toda dor em poesia, e aí você nasce de novo lindo e forte. A espiritualidade já entendeu, não adianta matar, não adianta trazer morte para sua vida, porque você transforma a morte em beleza. E aí como é que ela faz para te ensinar e fazer com que você cumpra a sua jornada, o seu propósito, que você brilhe, porque você já está brilhando. Só que você deve aumentar o seu brilho e manifestar mais coisas. E a espiritualidade fica meio, o que eu faço com um discípulo, com uma pessoa tão valiosa, mas que ao mesmo tempo é tão difícil de lidar e de endireitar, de acertar o caminho dessa pessoa, porque essa pessoa, ela é muito iluminada. Ela leva luz à escuridão e a gente aprende muito pela escuridão. O medo e a escuridão faz com que a gente evite muitos caminhos. E a espiritualidade é muito mestre em fazer isso, em colocar pequenos demônios, vilões, mortes, coisas ruins em caminhos. E aí você passa por esse caminho e sai mais forte, mais lindo, mais brilhante. Ela entende que isso não funciona com você. Só que ao mesmo tempo aqui me vem que você não tem uma habilidade mediúnica muito grande para ouvir ela diretamente e pegar o conselho da fonte, da raiz, né? Por exemplo, aqui talvez você não seja um médium muito experiente, por exemplo, de ouvir que uma entidade, uma divindade tem para passar para você e aí você, entendi, vou fazer tal coisa e confiar. Aqui não rola isso. Tanto que na carta da raiz dos galhos, que representa aquilo que a espiritualidade quer falar com você, ela fala para você abrir a sua mente para as sementes que ela está colocando ali dentro. Os pensamentos, as intuições, os sonhos, tudo que ela tenta te guiar, porque aqui não adianta assustar, não adianta colocar restrições, mas que ela pode fazer dificultar a sua vida, mas ainda assim você renasce e renasce mais forte, mais belo. Só que, né, todo renascimento da potência tem limite, né? Essas mortes que você passa e essas transformações, elas custam muito, né? Faz muito mal pro seu coração. Porque o seu coração ele precisa trabalhar muito para ressignificar isso. Essa carta aqui é muito linda. Porque ela vai falar justamente isso, sobre coragem, sobre poder. Então o seu coração ele sofre muita cara transformação. E você também deve sofrer muita cara transformação.
Só que aí você tem que parar de fazer isso e começar a manter as coisas que você decidiu que você quer ter. Ser como essa moça. Ter certeza e manter. Porque você consegue. A grande questão é que você fica vacilando. Você vacila demais. Você não tem fé, você não acredita. Apesar de ser um mestre nessa arte tão difícil, que envolve muita habilidade mediúnica, envolve muita iluminação, muito auxílio da luz, apesar de ser bom nisso tudo, você é uma pessoa que ainda assim consegue se manter humilde, consegue duvidar de você. Aqui são pessoas que passaram por coisas tão difíceis e que duvidam da força que tem, porque não se acham grande coisa. Se acham, né? Eu sou um pobre coitado e eu tô aqui lutando nessa terra pra viver e passar bem, e não entende que tem algo grandioso ali esperando essa pessoa. E grandiosidade, gente, pode ser desde um negócio, um empreendimento que deu muito certo, a se tornar um milionário, uma coisa assim, sabe? Depende muito aí de pessoa para pessoa, mas aqui tem sucesso, aqui tem vitória, aqui tem conquista e muitas coisas, né? Muitas conquistas, muitas vitórias, né? A gente tá falando do 7 de copas. Mas você precisa parar de matar as suas colheitas. Você é uma pessoa muito especial, muito iluminada. Abrace isso e não tenha medo das consequências. A partir do momento que você vencer a primeira vez o medo e ver que quando você não desiste e vai até o fim e aquilo deu certo, quando você for repetir esse feito pela segunda vez, né? Então, começou no primeiro cálice, quando você for pro segundo, você não vai ter tanta dificuldade. Esse processo vai ficando mais fácil. E a espiritualidade está me falando aqui, preste atenção nos professores que ela coloca para te ensinar a lidar. Por mais que eles não venham para caminhar ao seu lado junto de você, né? Eles vieram para te ensinar a lidar, a manter as coisas em pé. A como manter tantas coisas vivas, sem que nada morra, sem que nada se perca. Então ela bota pessoas certas no seu caminho para te ensinar, para que você depois consiga fazer sozinho. Porque a sua caminhada, ela é muito autêntica, ela é muito verdadeira, ela é muito honesta, ela é muito diferente. Então é só você que sabe fazer isso, é só você que vai conseguir fazer do jeitinho que você faz. Então não adianta colocar pessoas junto com você, porque elas vão servir só como assistentes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Às vezes é um médico incrível, maravilhoso, não tem como ele se dividir em dois e fazer mais atendimentos. O que ele pode fazer é, em vez de eu cuidar da minha agenda, eu contrato uma pessoa que vai me auxiliar, me liberando tempo para que eu possa atender mais pessoas e fazer a minha obra. Aqui tem obreiros, né? Olha, usei até a palavra obra. Aqui tem gente que veio para fazer obra na vida das pessoas. E não, por favor, não estou falando aqui de religiões, tá? Estou falando de obras no sentido de, cara, a pessoa fez uma obra na vida de outra pessoa. Ela mudou completamente. Ela fez ali um resgate, um salvamento. São obreiros aqui. Pessoas que curam de uma maneira, porque isso aqui requer uma habilidade de transformação incrível, fenomenal. Que elas podem pegar as dores das outras pessoas e reciclar isso em um jardim incrível, florido, atrair toda sorte de vida, de organismos diferentes, criar sabe, aqui a gente está falando de pessoas que são os primeiros a virem. Sabe, quando antes, sempre pense, toda floresta, né, todo um ecossistema rico, em algum momento teve ali as primeiras que vieram,
né? As plantinhas mais simplesinhas, né? Quando a terra ela começa a ficar mais fofa, né? Porque as florestas, né? Nossa terra, antes ela era rochosa, né? O tempo vai fazendo isso, transforma rochas em terra, em solo fértil, vem as primeiras plantinhas, isso a gente estuda na biologia na escola. Então, vem as primeiras, né, formas de vida simples que vão tornando aquele ecossistema mais complexo até a gente chegar nas florestas que a gente tem hoje em dia, ricas do jeito e complexas do que elas são. E você é um decompositor, ou seja, você transforma a morte, tudo aquilo que deu errado, em certo novamente, em luz. E quando você transforma as pessoas usando esse dom, você pega tudo aquilo que tá podre nelas, tudo aquilo que morreu, e transforma em vida novamente. Você recicla, isso é maravilhoso. É maravilhoso, é muito potente. Então vocês são verdadeiros obreiros aqui. Um dom de cura fenomenal, incrível, 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 incrível. No entanto, está vacilando muito e a espiritualidade está ficando sem paciência, ela também está ficando sem muito o que fazer. Porque você não está entendendo ela e é difícil de te endireitar, de te colocar no caminho certo, porque você, meio que a dor aqui te fortalece, não te enfraquece, nem te bota medos. Você passa por tudo com muita honra, com muita maestria e continua no erro. A fase ruim passa, mas você continua no erro, porque você reciclou. Entendeu? Você não aprendeu com a dor, você passou toda a dor e não aprendeu a lição no final, entende? É aquela pessoa botou a mão no fogo, doeu, inflamou, inchou, mas tô com vontade de botar a mão de novo no fogo, não aprendeu, foi lá e botou de novo, e passa o processo de novo. E aí vai formando aquela casca, cada vez ficando mais resistente, mais resistente. Então aqui vocês são difíceis, vocês são difíceis. A espiritualidade fala, nossa, gente, que difícil botar essas pessoas no lugar, que difícil fazer essas pessoas acreditarem nelas, que difícil fazer essas pessoas não desistirem, porque elas são ao mesmo tempo muito fortes, têm um potencial enorme, incrível, que a espiritualidade não quer desperdiçar, ela não vai secar a sua fonte, né? Porque aqui vocês usam dons mediúnicos, ela não vai secar a sua fonte porque vale mais a pena manter do que retirar. Mas ao mesmo tempo ela passa sufoco, porque vocês são difíceis de encaminhar para o caminho certo. Vocês são fortes demais, vocês têm um dom que é muito raro, um dom muito precioso. E aí a espiritualidade fica, meu Deus, o que que eu vou fazer para colocar essa pessoa, esse abençoado no caminho certo? E aí ela fica quebrando a cabeça, mas não desista, para de matar as suas colheitas. Vai dar certo. É questão de você conseguir acertar a primeira, colher a primeira grande colheita. As próximas ficarão mais simples, ficarão mais fáceis, porque você vai entender a dinâmica. E aí, como você sobrevive muito às perdas, você entende que, primeiro, vai dar certo. E segundo, se der certo, você já passou por tanta coisa que você pensa assim, tá, deu errado. Eu nasço mais forte e na próxima eu faço melhor. É mais ou menos por aí, pessoas muito iluminadas, tá bom? Pessoal, espero que tenha dado mais coragem para vocês. Não desistam. Se vocês desistirem, a tendência é que venha uma escassez grande por aí, né? Para que vocês consigam apenas terem uma única possibilidade. E a vida não quer tirar possibilidades, porque você pode fazer maravilhas em qualquer área, em qualquer coisa. E aí ela não quer te limitar, porque ela quer que você se entregue de corpo e alma, mas só que parece que só vai ter jeito se ela te limitar para uma única coisa. E ela não quer fazer isso. A espiritualidade quer e tá tentando muito te deixar portas abertas para que você escolha qual abrir. Mas você tem que continuar na porta que você continua, não volta para trás e abre outra. Vai até o final, termina a jornada e aí você abre outra, ok? Pessoal,
um abraço, um beijo no coração de vocês. Vocês são incríveis. Vocês têm muita luz. A luz de vocês vai aumentar ainda mais. Mas tenham fé e se mantenham no caminho. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês.